Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê ideia daquilo que, da forma como viu as eleições, ainda não as gerais, em Espanha, numa altura em que parece claro que o PSOE sofreu uma pesada derrota, as forças da esquerda à esquerda do PSOE também parece que não saíram muito bem na fotografia, mas o certo é que, apesar de o chefe de Estado, Pedro Sánchez, ter marcado eleições antecipadas, não conta sair do poder, nem porque não se demitiu da liderança do PSOE, portanto, vai regressar como candidato a líder do próximo governo, não lhe parece? Eh, eu acho que Pedro Sánchez, como nós já aqui várias vezes comentámos, é um sobrevivente. Claro, E é um sobrevivente em vários cenários e em várias circunstâncias complexas. Nós já aqui analisámos momentos em que Pedro Sánchez esteve praticamente, digamos, no fim da linha e conseguiu dar a volta. Da última vez, digamos, a nível nacional, que conseguiu dar a volta, fê-lo de uma forma um pouco inesperada, depois de ter dito que não dormiria sossegado se acordasse com o Podemos no governo. Pedro Sánchez convidou o líder do Podemos para vice-presidente do governo. E, portanto, isto é algo que também nota, digamos, a sua capacidade de manobra. Pedro Sánchez sabia que nestas eleições iria pagar um preço, os números em Espanha eram claros, a direita tinha vindo a subir, o Podemos estava a desaparecer, e Pedro Sánchez vai a estas eleições que não, cuja data não podia marcar, porque são eleições municipais e regionais, digamos, num quadro negativo na percepção pública. Eu digo negativo na percepção pública porque os sinais de natureza económica em Espanha não são negativos. E mesmo o desemprego, que está a 13%, para a Espanha é um número magnífico, porque a exato, Espanha tem sempre taxas de desemprego sempre nos dois dígitos e quase sempre a rondar às vezes os 20%. E, portanto, certo. 13 e está a crescer é um bom sinal. Por outro lado, a inflação baixou fortemente, está nos 4 ponto qualquer coisa, o consumo energético, graças ao acordo que foi feito com a União Europeia e em que Portugal também participou, digamos, a fatura energética para os cidadãos não é muito elevada e tem sido controlada. E, portanto, no plano da percepção, poderá haver a ideia, digamos, de um desgaste de natureza política provocado por um conjunto variado de episódios dos quais a Espanha, a vida política espanhola está muito marcada. Sánchez tinha umas eleições legislativas que teria que realizar, e em Espanha o presidente do governo, porque é assim que se chama em Espanha, o presidente do governo pede ao chefe de Estado, ao rei Filipe VI, para fazer as eleições quando quiser. Tinha que as fazer até 10 de dezembro, pediu-as imediatamente agora. Para quê? Claramente para que a direita não tivesse tempo de agora até dezembro de explorar aquilo que foi esta debacle do Claro. PSOE. O PSOE é derrotado em várias províncias e perde a liderança de várias províncias, algumas das quais com um papel, por exemplo, províncias como Andaluzia, que é, digamos, um bastião histórico, de onde saiu Felipe González, Alfonso Guerra, etc., e em que o PSOE está em clara quebra, perde 400 mil votos nestas eleições, e o PP, o Partido Popular, que já referimos várias vezes, é dirigido por Feijó, que é um homem que vem da Galiza e que representa, digamos, um mainstream do Partido Popular. Há alas mais à direita, há alas um pouco mais condescendentes com setores de centro-esquerda, mas o PP é um partido que basicamente tem funcionado como o centro da direita espanhola, e aí Feijó dá um ar de credibilidade e consegue um bom resultado nestas eleições. Nós temos que é difícil fazer uma projeção destes resultados para uma leitura de natureza nacional, Claro. porquanto a figura dos candidatos, por exemplo, locais, tem grande importância nestas eleições. Mas se nós projetássemos os atuais resultados para a dimensão nacional, e esse estudo foi feito, o PP não conseguiria formar governo mesmo que se aliasse ao Vox. O Vox perdeu alguns votos na percentagem nacional,
até reduziu bastante, mas ganhou muitos conselheiros municipais e tem um papel importante e muito provavelmente, e esta questão vai-se agora colocar, e seguramente Sanches vai forçar, um pouco como cá está a acontecer entre o PS e o PSD, vai forçar a oposição para saber vão ou não aliar-se ao Vox. O Vox é um partido ideologicamente muito à direita, contra o socialismo, contra o comunismo, com uma linguagem muito hiperconservadora, e embora o Vox tenha conseguido e tenha levado a cabo acordos de natureza sectorial em áreas regionais, em alguns setores regionais e municipais, a decisão de levar o Vox para o governo aliado ao PP é uma decisão pesada, porque, digamos, é o trazer uma Espanha para dentro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Volto a dizer, as projeções não davam a possibilidade ao PP mais ao Vox somados de ter uma maioria absoluta no Parlamento. Mas falta ainda algum tempo, até julho, para perceber se esta dinâmica ganha nestas eleições de 28 de maio terá ou não um impacto no próprio crescimento do PP. O PSOE, ao decidir fazer estas eleições, Sánchez surpreendeu de certa maneira o eleitorado e portanto, tentou retomar a ação. Claramente o PP não estava preparado para começar imediatamente uma campanha de natureza nacional. Agora, houve dois efeitos interessantes nesta campanha, nestas eleições. Em primeiro lugar, foi o prático desaparecimento do Cidadanos. Cidadanos que, aliás, já anunciou, ou estava para anunciar há horas antes deste programa ser gravado, que não iria às eleições legislativas, o que significava o fim do partido. Pois, claro. Para quem é português e tem alguma memória, lembrar-se-á do PRD, que tem uma grande subida num certo momento e que depois lentamente desaparece até acabar com a sede na Travessa do Fala Só. E o outro partido que perdeu imenso é o Podemos. O Podemos é o produto, digamos, dos indignados da crise financeira, com impactos grandes no país, nos anos 2008, 2010. É um partido que teve uma grande força e uma grande expressão, e inclusivamente encontrou a possibilidade de ir para o governo graças à necessidade de Sánchez de colmatar aquilo que era o não ter uma maioria absoluta. Mas depois da saída do seu líder, que tentou a presidência em Madrid, da local em Madrid, tem sido uma debacle total. E mesmo, digamos, a figura do Podemos, que mais importante dentro do governo, que já mudou, entretanto, de partido e criou ela própria um partido, e Yolanda Dias criou um partido chamado Sumar, que provavelmente vai aparecer nestas eleições, mas também vai ter alguma dificuldade em rapidamente se reconverter para ganhar espaço daqui até julho. E as eleições serão em julho. Este cenário é um cenário muito complicado. Há um ponto importante. Os candidatos dos grupos separatistas, ou digamos mais próximos aquilo com a imagem da ETA, por exemplo, o Bildu ou a esquerda republicana da Catalunha, subiram ligeiramente. E, portanto, aí o PSOE não conseguiu ir buscar votos, como não conseguiu, curiosamente, ir buscar votos ao desaparecimento do Podemos. O que se põe aqui uma dúvida sobre o que é que resta do Podemos, que teve 3,5% de votos a nível nacional. Vai ser algo muito importante perceber se Pedro Sánchez consegue dar a volta daqui até julho. E isso não deixará de ter um efeito importante num outro aspecto, que é no equilíbrio europeu relativamente aos partidos socialistas e aos partidos de direita. O PP tem aqui uma grande oportunidade de regressar ao poder. A última vez que esteve lá foi com Mariano Rajoy, antes disso tinha sido com Aznar, e, digamos, há uma esperança na direita espanhola de um regresso ao poder, claramente. Há quem diga também, embaixador, que este passo tão rápido do presidente do governo foi também uma forma de apanhar desprevenidos os próprios elementos internos ao PS e ao E que pudessem de alguma forma ser oposição ao próprio Pedro Sánchez. Estaria de acordo com esta visão? Sim, não é de excluir. O PSOE não é um partido quieto internamente. Claro.
obviamente, há um setor contra Sanches, que é um setor, em particular, um setor mais moderado dentro do PSOE, e que considera que Sanches fez uma série de opções, nomeadamente as opções de alguns concessões face a grupos próximos do separatismo, que não agradaram a esses setores. Mas, na realidade, este resultado que é no fundo uma punição a Sanches, não vai haver tempo, e o António tem razão, não vai haver tempo para esses grupos de se organizarem no sentido de pôr em causa a liderança. Porque pô-lo em causa agora significariam criar uma nódoa sobre o partido Claro. extremamente difícil de colmatar, e já não havia tempo para ir às eleições em situação, digamos, minimamente capaz para aquele que é um grande partido da esquerda espanhola, não é? E neste momento está transformado praticamente no único partido da esquerda espanhola, digamos, para Exato. além de algumas sobrevivências de pequenos grupos. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o terceiro intervalo, o segundo intervalo de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.